né? Por quê? Porque nós achamos que estamos sempre limpos de tudo, mas sempre alguma coisa tem que ser o quê? Ali, como é que eu ia dar a palavra certa? Supervisionado. Sempre tem que dar uma passada geralmente ali para ir tirando no meio do caminho que fica agarrado. No Salmo 51, né, na verdade? No Salmo 51, versículo de número 10, diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então você vê que o salmista ele fala assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Para quê? Para sempre a gente buscar o quê? A presença dele, a vontade dele, porque nós somos pecadores, nós somos falhos e precisamos a cada dia de um coração puro, né? Um espírito renovado, porque todo dia a gente está sendo bombardeado nesse mundo aí. Nós que cremos em Cristo, porque quem não crê em Cristo, para eles é tudo normal. Que maravilha! Não há Deus maior, não há Deus tão grande, né? Porque muitos pensam que há outro Deus maior, mas não, é um só. Um só. Vamos louvar. Agora, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, oh glória, como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra,
Ele fez, todo criou, todo formou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Louvado seja Deus. Sabe, Deus ele é bom, Deus ele é maravilhoso e eterna é a sua misericórdia. Aleluia. Deus ele tem, sabe, nos guardado dentro da graça e da misericórdia dele. Porque, sabe, se não for a graça de Deus sobre a minha vida e a sua vida, nós estávamos já o quê? Mortos. Não é verdade? Já estávamos mortos. Louvado seja Deus. Estávamos já como aqueles que sonham, né? Como diz a Bíblia, né? Já estávamos ali completamente sem a sua essência, né? Louvado seja Deus. Eu já fiquei em coma e já voltei. Já, né? Tremendo, né? Só quem já passou que sabe, né? Louvado seja Deus. Me dando como morta, não estava viva. Meu Deus. Lá no Salgado Filho. Salgado Filho, né? Tá vendo? Sobre essa palavra, eu vou estar ministrando. Glória a Deus. Sobre essa palavra, estarei falando de uma passagem aqui no Evangelho de Lucas, que retrata muito bem a vida de muitos. Capítulo 18, versículo 18 ao versículo 23. Mas, antes disso, deixa eu orar. Espírito Santo, ajuda-nos nessa noite. Somos tão pobres, somos tão fracos, que muitas das vezes precisamos, Senhor, que alguém chegue para nos ajudar, Senhor. E se o Senhor não usar, meu Deus, instrumento, nós perecemos. Somos tão falhos, pecadores, somos necessitados de a cada dia da tua misericórdia, do teu amor, Senhor. O que seria de nós, Pai, sem a tua palavra, sem o teu Espírito Santo? Ó Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que falou para Abraão, que ajudou a Isaac e honrou a Jacó. O Deus dos profetas, que nos pronunciou, aleluia, a nossa libertação, a nossa esperança, o nosso futuro. O Deus dos profetas, que foram firme e fiel aos propósitos de Deus em suas vidas. Oh Deus dos apóstolos, o Deus que amparou os apóstolos depois de ter recebido do seu Filho amado a promessa do Pai. O Espírito Santo da verdade, que viria, aleluia, e falaria com cada um, Pai. E hoje, Pai, por meio, aleluia, desse Espírito na vida dos apóstolos que levaram adiante a tua luz, a tua palavra, estamos nós aqui, Senhor, para desfrutar desse poder,
dessa fé, desse nome que é sobre todo nome, no céu e na terra. O nome que tem poder contra toda hoste da maldade. O nome que tem autoridade sobre as doenças, sobre, aleluia, toda enfermidade. Meu Deus, muito obrigado. Porque estamos aqui, não é brincando e nem passando tempo, mas é cultuando um Deus verdadeiro, aleluia. Um Deus que ouve a oração do aflito. Um Deus que está atento à necessidade do órfão, da viúva. Oh, aleluia, Pai. Quantos nessa hora estão chorando porque não tem o que comer? Quantos estão em cima de uma cama querendo beber um copo d'água, mas não pode? Oh, Pai, só Tu pode dar a verdadeira cura, a libertação. Só Tu pode fazer, aleluia, o milagre acontecer e o cativeiro, Jesus, ser, meu Deus, aberto. Aleluia. Ah, Pai, Tu liberta, Tu salva e Tu transforma. É um Deus de eternidade. Glória a Jesus. Muito obrigado, Pai, porque ainda há profeta na terra, ainda há profetiza no mundo, ainda há tamanto um povo que dobra o joelho e clama ao Senhor. Aleluia. Tamanto, meu Deus, as dores, aleluia, elas vêm. A tristeza até se apresenta. As lágrimas correm sim, meu Deus. Mas nós estamos bem certos que Tu és a nossa recompensa, Pai. Tu és a nossa recompensa que nós temos nessa terra e não abrimos mão. Não, Pai, não abrimos mão. Nós ficamos contigo em meio à chuva, em meio ao fogo, em meio ao vento, em meio aos terremotos, em meio às guerras, em meio, Senhor, aos terremotos, ficamos sim com o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o refúgio, o Senhor é o escudo, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é abrigo, o Senhor é a salvação. Então nesta noite, Pai, brinda nossos corações, brinda a nossa alma, ajuda-nos a vencer a cada dia o mal e perdoa cada dia os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos estar glória a Deus, fazendo leitura do Evangelho de Lucas, do capítulo 18, a partir do versículo 18 ao versículo, segundo a minha escritura aqui, 23. Vai falar algo, sabe, que vai impactar eu e você nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 18, versículo 18. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha o mistério. Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterará, ou não adultera, né? Não matarás, não furtarás e não dirá falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe.
E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem, reparte-o pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Louvado seja Deus. Olha o mistério aí, ó. Olha o mistério. E agora? É rico ser é pecado ser rico? Não. Claro que não. A riqueza vem de quem? Deus. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender. Aonde é que está a infração desse texto? Aonde é que está, aleluia, sabe? A falta de conotação, de ligação desse texto para com a vontade do nosso Deus está no seu ego. O egocêntrico da pessoa que afasta de Deus. Jesus, quando ele se depara com um jovem que agora vem realmente falando, sabe, o que via da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um homem voltado para o lado bom, o lado da hospitalidade, o lado da, sabe, fraternidade, o lado da, sabe, pacificação. Aquele jovem, ele olhou em Cristo tudo isto. Ele só não enxergou qual era o propósito. Eita Jesus! Qual é o propósito para com isso e para com aquilo? Qual é o propósito de você não fazer mais isso e de não mais fazer aquilo? Tudo existe um propósito. Como diz o livro de Eclesiastes, o livro do pregador. Então agora Jesus se depara com esse jovem, dizendo para ele: bom mestre, que hei de fazer para herdar o quê? Vida eterna. Então agora esse jovem, ele vem com a palavra-chave. A palavra da qual Jesus está o quê? Trazendo aos que estão ouvindo a sua palavra. Vida eterna. Interessante é que quando Jesus faz as perguntas para esse jovem, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse esse jovem: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade ou infância. Mas por quê? Porque esse jovem, com certeza, era um judeu. Com certeza, seria da linhagem de um judeu. Porque o judeu, ele aprende as escrituras desde pequeno. Ele pratica desde a sua mocidade. Sabe, o judeu, ele tem o costume e a lição e preservar aquilo que aprende. Como foi dito pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, as seguintes, narrativa: honra ao teu pai e à tua mãe. Honrar o teu pai e a tua mãe vem dos 10 mandamentos, quando Moisés dá para o povo lá no deserto, quando eles saem da terra do Egito, e agora eles recebem o quê? Instrução, mandamento da parte de Deus por meio do profeta
Moisés. Quer que diga? Então diz a Bíblia que esse cabeçalho-chave, honra teu pai e a tua mãe, vem de instrução voltado para o judeu, para aqueles que conheciam a lei de Moisés. E diz a Bíblia que agora, sabe, ele diz que cumpre isto desde a sua mocidade. E abrindo entre parênteses aqui, está difícil de ver hoje filhos honrar o pai e a mãe. Está difícil de ver hoje o filho ou a filha honrar o pai e a mãe. Pai, a mãe, amor, ninguém honra mais não. Exatamente. Por quê? Porque os costumes, a cultura e o ensinamento são outros. Por isso que a pessoa precisa dos ensinos de Cristo. Porque ela vai saber honrar a sua família, a sua casa, sua parentela e o próximo como a si mesmo. Fechando entre parênteses, então diz a Bíblia que agora aquele jovem fala: tenho observado desde a minha mocidade. Então veja bem, agora Jesus presta atenção que esse jovem, ele não faz de dentro para fora, ele faz de fora para dentro, ou seja, ele é um religioso. Ele copia as pessoas fazer tais práticas, então ele vai fazer também. Não é porque, aleluia, está na palavra, é porque induziram ele a fazer isto. Mas quando ele começa, sabe, deixar que aquilo entra para dentro dele, para ser apresentado para fora, não há necessidade, aleluia, sabe, de fazer tais perguntas como foi feita. Aleluia, o que eu tenho que fazer para ter o quê? A vida eterna. Porque a lei já dizia que o homem sobreviveria pela lei, se observasse ela. Então não tinha necessidade de ele fazer tais perguntas como essa, porque ele vivia uma vida de dúvida e não de certeza. A vida que Cristo te chama é uma vida de certeza e não de dúvida. Jesus falou que se você crer no nome dele, se você guardar a palavra dele, como dirá em João 8,51, que a gente acabou de ler, ele diz o quê? Que você não verá o quê? A morte. Mas vai ter o quê? Vida eterna. Isso é certeza para aqueles que creem em Jesus, sabendo que Jesus está com Deus. Jesus está com o Pai. Jesus, ele está pronto para buscar aqueles que aguardam em seu nome. É o nome dele que faz a diferença. Porque naqueles dias, esse jovem ficou sabendo e ouvindo que havia um profeta chamado Jesus de Nazaré, que curava, que, aleluia, sabe, levantava os mortos, que fazia o cego enxergar, etamando, sabe, que fazia, aleluia, o surdo ouvir. Sabe, este homem, ele libertou o endemoniado de Gazareno, eita glória. Sabe, esse profeta, por onde que ele passava, havia o que? Uma confusão. Havia ali, sabe, um debate. Havia ali um incômodo das autoridades. Então, sabe, este homem já estava criando, sabe o que? Uma, sabe, ali, confusão, aleluia, social. Porque alguns não estavam nem mais preocupados com o imperador de Roma. Eles estavam agora preocupados. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é esse Nazareno? Eita glória! A ponto de os judeus ficarem preocupados e levar o assunto mais adiante. Sabe, a Bíblia faz nos entender, aleluia, que Jesus, aleluia, sabe, ele veio para te mostrar e te fazer você entender
um estilo de vida diferente dessa sociedade. Enquanto a sociedade diz que o ladrão tem que ser punido com morte, aí Jesus fala que você tem que o quê? Perdoar 7 vezes por dia, 70 vezes. 7 vezes, 70 vezes por dia, não é isso? Aí quando, aleluia, a sociedade diz que a mulher que é adúltera, ela tem que raspar o cabelo dela, ou tem que bater nela, ou tem que desprezar ela, Jesus diz que você tem que perdoar. E agora? Olha o mistério aí da palavra. E quando, aleluia, alguém está sendo morto por pregar o evangelho, e quando, aleluia, aquela pessoa que está pregando o evangelho está sendo agredida, aquela pessoa devia amaldiçoar, ela tem que abençoar, como aconteceu com Estevão, quando levava muitas pedradas, os sumos sacerdotes, aqueles que estavam com ele, não ouvirem o Espírito Santo da vida daquele jovem, falando a verdade para eles. Crente não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Crente não foi liberto para ficar desejando ver a queda de ninguém. Crente foi chamado para abençoar, para orar pelos que te perseguem, orar por aqueles, sabe, que te calunia, sabe, amar aqueles que te odeiam. Eita, é muito difícil, é verdade. Mas a Bíblia manda você amar, e agora? É forte, não é forte? Então aquele jovem religioso chegou para Jesus achando que já tinha, aleluia, a fórmula de entrar no céu. Então ele me vendo, sabe, nessas condições duvidosas, ele chega até Jesus e pergunta isto. Então Jesus disse assim para ele: olha, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem, reparte pelos pobres e terão tesouro no céu. Vem e segue-me. Eita, manto! E agora? Larga tudo que você tem e me segue. Não é forte isso? Mas será que é assim mesmo? Será que é desse jeito que Jesus quer mesmo? Que você, depois de ter conquistado, sabe, assim, a sua liberdade financeira, o seu alicerce, e agora você tem que desfazer tudo para seguir a Jesus? É mais ou menos por aí. Por quê? Porque Jesus, ele quer que a sua vontade esteja voltada para ele, e não para aquilo que você se apegou pelo resto da sua vida. Como era a vida daquele jovem? Aquele jovem, ele vivia uma vida muito privilegiada de muitos daquela época. Aquele jovem rico, ele não era questionado por ele ser rico. Aquele jovem rico, ele não era, sabe, questionado por ele ter as suas facilidades. Aquele jovem, ele foi questionado por onde está voltado o seu coração. Porque riqueza é dom de Deus. Riqueza não é maldição. Riqueza, ela é bênção, quando você sabe usar. Os filhos de artistas e de jogadores que vão herdar suas heranças, eles têm que saber usar essas heranças, porque na mesma hora que é bênção, é maldição para a vida deles, quando você não sabe usar. Deus falou para o povo lá no deserto: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando tu ouvir a voz do seu Deus, e a maldição é quando tu deixar de ouvir
a voz do seu Deus. Então, sabe, o problema não é o que vem até a ti, o problema é como tu vai interagir e vai agir com aquilo que vem até ti. Coisa linda isso, né? Então, sabe, aquele jovem, ele estava com o coração voltado, não era para os pobres, para os necessitados. Ele estava com o coração voltado para o tipo de vida que ele vivia. Ou seja, na minha casa tem comida, está tudo certo. Na do vizinho, que, né? Sabe como é que é a próxima fase, né? A gente pode falar, né? Ah, eu já estou com roupa, estou bem vestido, já me alimentei. O outro que, entendeu? O outro que dá o seu jeito. Não é isso? Então você vê que é desta, sabe, conotação que está sendo falada essa palavra. Não é do jeito que muitos pensam que o camarada está sendo desprezado porque tem dinheiro, é rico. Não. É porque o coração dele estava voltado para aquele estilo de vida que ele vive. Você já viu as pessoas que têm dinheiro? Elas não querem deixar suas casas, aonde que elas moram, para vir morar num lugar como esse. Porque o coração delas estão lá. Tem pessoas que não querem ficar uma noite comendo arroz, feijão e ovo. Não, ela tem que comer a carne, ela tem que comer a costela dela, a batata, e se ela não tiver a costela e a batata, ela vai tirar de alguém. Você está entendendo? Olha, Deus quer fazer você entender uma coisa. Olha, se tem carne, tu vai comer carne. Se não tem, vai ser arroz, feijão e ovo. É esse entendimento. Mas eu gosto muito. É um exemplo que eu estou dando. Ela vem falando melhor comigo. Eu gosto de ouro. Porque na nossa natureza humana tem coisas para ser quebrada. Também gosto de ouro. Amém. Tem coisa na nossa vida que tem que ser quebrada. Se eu não quero o mal dos meus filhos, eu não quero o mal dos outros filhos de ninguém. É assim que a Bíblia ensina o crente. Olha, se eu ganho mais do que o outro que faz a mesma coisa que eu faço, eu tenho que procurar saber com o meu encarregado por que eu ganho mais. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Outro abismo. Se você é uma mulher e ganha mais do que as outras, fazendo a mesma função das outras, cuidado com o seu supervisor, com o seu encarregado. Se você é homem, ganha mais do que o outro, fazendo a mesma função dos outros, cuidado com o seu patrão. Tem alguma coisa não funcionando. Tudo tem uma consequência. Então, sabe, aquele jovem, ele tinha a sua mordomia. Ele quer beber água, ele tem servo para dar água para ele. Ele quer descer da poltrona dele para pisar no chão, tem os servos dele para jogar o tapete para ele descer no chão. Antigamente era assim. Ele queria comer alguma coisa, para ele não ficar desconfiado, ele dava um provador para algum servo, que se tiver com veneno ele morre, e ele não morria. É desse jeito. O vinho que ele bebia era o mesmo procedimento. É a mesma coisa mesmo. Então, sabe, aquele jovem ele tinha uma visão diferente daqueles dias que o povo vivia enfermo, endemoniado, preso, e ser o quê? A salvação. Porque naqueles dias já estava tudo misto, uma oxigenação do ensino. Então, sabe, Jesus ele chega e ele usa essa palavra. Ó, quando ele largasse isso tudo e seguisse ele, diz Jesus que ele ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Então você vê que tem algumas coisas materiais na minha e na tua vida que vai nos atrapalhar de nos entregar totalmente para Cristo. Tem algumas coisas que vai impedir de você
dar o seu máximo. Por quê? Porque você vai estar com o coração voltado para isto. Quantos nessa hora estão mais preocupados, eita glória, do que vai acontecer daqui 9 horas da noite, do que com o culto de adoração a Deus? Não é verdade? Quantos nessa hora já estão preparando a churrasqueira? Verdade. Maria? Quantos nessa hora já estão preparando, ó, os engradados? O jogo. Quantos nessa hora já estão perfumados? As camisas tudo limpinhas. Tem uns que fazem até gargarejo, né? Para gritar bem alto, né? Na hora que acontecer, né? O adeferido, né? Jesus ninguém quer. Não julgo, preste atenção, não julgo a questão de a pessoa ver, de a pessoa assistir. Eu estou falando a essência do que está dentro de você. Está entendendo, né, irmã Gil? Olha, o seu primeiro, o seu primeiro é para Deus. O depois de Deus, para você não faz diferença nenhuma. É quando você chega assim, ó. Não, hoje eu vou para a casa de Deus, vou ouvir uma palavra. Mas fulano, e tal hora, você não vai para tal lugar, não sei o que, eu vou, mas primeiro eu vou para a casa de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, sabe, algumas coisas nessa terra, principalmente o dinheiro, prende-nos muito de seguir a Cristo. Sério? Eu acho que é isso aqui, ó. Quebra a mão dele, Jesus. Sai pra lá. Em nome de Jesus. Sai daí e sobe por 7 caminhos, como diz a palavra. Então, sabe, a Escritura diz que por ele ser muito rico, ele ficou triste, que ele não ia largar aquela vida dele de mordomia para ficar andando com Cristo e os discípulos no meio de povo doente, demoniado, poeira, né? Chuva. Então, sabe, tem detalhe na nossa vida como cristão que nós temos que analisar. Temos que fazer como o Colossenses falou: mortificai o vosso membro que estão sobre a carne. Tem pessoas que estão presas ainda a alguns tipos de rudimento, né? Que elas têm que se desprender para elas ver mais propósito de Deus na vida delas. Porque, sabe, a vida eterna ela já está em Cristo, mas as vitórias triunfantes da nossa caminhada em Cristo está sobre alguns aspectos que a gente tem que fazer morrer na nossa vida. Fazer morrer. E às vezes é difícil, né? Tem coisa na nossa vida que é difícil, tem que ser batalha. Estava conversando com uma irmã aí que vem aqui, que eu falei com ela: olha, você tem que escolher uma semana para tu ir no monte comigo, com a minha esposa, que a gente bora contigo lá para a gente batalhar. Aqui pode acontecer? Pode. Mas por que no monte? Para ver a iniciativa de fé e de quê? De decisão. Entendeu? É assim que começa, varô, a sua vitória. Você toma iniciativa. Quando você decide. O monte é lá. Escolhe qualquer dia da semana aí que a gente vai contigo. Para quê? Essa iniciativa? Para ver a decisão. Para ver
a vontade da pessoa de manifestar o quê? O poder de Deus na vida dela. Porque é como o rico, ele se entristeceu, ficou triste, larga tudo e me segue. Ele poderia fazer um esforço, mas o que vem primeiro? Logo de cara, tristeza. Olha, toda vez que você ficar triste com algum desafio que está relacionado a fazer a obra de Deus, repreenda na hora. Por quê? Porque isso é uma armadilha do pecado para roubar a sua vitória. Muitas pessoas não é abençoada porque elas sentem tristeza em fazer, sabe o quê? A vontade de Deus. Há muito tempos atrás, teve um congresso na igreja da qual eu pertencia, que é a igreja da Neuzinha. E nesse congresso, eu já estava casado com a Jane, trabalhando de motorista de ônibus. E esse congresso ia ter 3 dias de congresso. Cada dia era uma camisa. Era uma preta, era uma azul e uma vermelha. Lembra? Passou muito tempo. Acho que tu não chegou a pegar, não. Quem ficava na direção era o pastor Cláudio e a esposa dele, pastora Dulcideia, que na época não era pastora. Pegou não, né? Esse congresso eram 3 camisas que tinham que comprar. Bom, quem ia participar dos 3 dias. Na sexta era uma cor, no sábado era outra e no domingo era outra. Era sexta, sábado e domingo. Eram 3 dias de congresso. Então eles começaram a vender a camisa. E eu trabalhando e eles já falando já de 2 semanas antes, um mês antes. As pessoas davam o nome lá para o dia que ia participar do congresso e comprava a camisa relacionada naquele dia. Quem ia participar de todos eles, comprava as 3. Então, sabe, evidentemente eu comprei 3 camisas para mim, 3 camisas para a Jane, e tudo bem. E no decorrer de um dia, de um culto, à noite, tinha um jovem. Sentado, assistindo, né, o embaixador do rei, muito alegre ele. Mas eu notei que aquele jeito estava sério, estava com uma expressão muito, tipo, desanimado. E após o culto, quando acabou a oração, que o pastor deu a bênção apostólica, cheguei perto dele e abordei ele. Minha esposa não estava comigo não, nesse culto não. Que eu, se eu não me engano, ela estava trabalhando de vigilante. A gente nessa época trabalhava de vigilante. E ele pegou e falou para mim assim: não, tá tudo bem. Eu falei: tá tudo bem mesmo? Ele: não, tá tudo bem. Eu falei: e aí? Qual o dia do congresso que você vai vir participar aí? Aí ele: poxa, se eu vir, vai ser no dia tal, mas eu não sei se eu ouvir não. Eu falei: por quê, rapaz, você não vai vir? Ele: não, é porque, pô, um detalhe aí, vai estar todo mundo de camisa aqui, eu não vou estar de camisa e, sabe, eu tô meio quebrado assim. Eu falei: mas o problema é esse? A dúvida é essa? Ele: né, pô, você sabe que todo mundo tá com dinheiro para comprar, né? Eu falei: é verdade, mas diz que ela pensando, você vai vir, que a camisa eu já pago para você, pode dar o nome lá. Quando eu falei isso, ele deu aquele choque nele, começou a chorar, sabe? Me deu um abraço, e quando ele começou a chorar, ele me deu um abraço, isso aí foi uma experiência para mim, me deu um choque. Eu
Eu não imaginava que aquilo daí era muito importante para aquele jovem. Olha que coisa forte. É verdade. Sabe, às vezes aquilo que não é nada para tu, para outra pessoa é muita coisa. É muito significativo para ela. Tem pessoas que passam deste lugar, sabe? Eles não dão nada para o que é isso aqui. Mas para nós é muito significativo e verdadeiro. É verdade. É, porque está aqui, ó. Está aqui dentro, enraizado. Então, sabe, quando ele me deu aquele abraço, eu senti, sabe? Eu falei, meu Deus, agora eu entendi o que é ofertar. Sentir o que é ofertar é você abrir preferência para outros. Uma pessoa que está precisando. Precisando, ó. Eu senti aqui, eu falei, meu Deus, ó, depois disso, nunca mais eu fiquei necessitado de algumas coisas, porque sempre minha pessoa me abençoava. Meu Deus. Porque eu entendi o que é ofertar. Você Aí, é muito bom. aquele jovem foi uma sensação muito... Eu gosto muito. Não tem nem como explicar. Eu gosto muito. Me sinto muito Aí, bem. Não é fazer o que você quer fazer, você está dando uma coisa. Eu me sinto muito bem. exatamente, aí eu fui embora, e naquele dia quando eu contei para minha esposa, ela ficou alegre, e ela aprendeu também junto comigo, e ela já tinha feito isso anteriormente, antes de me conhecer. Então veja bem, não é o fator de você ter ou não ter, é a sua decisão, é a sua ação, é o que está aqui dentro, ó. É o que entra aqui e desce para cá, ó. Isso que vai fazer diferença. Coração. Isso. Então, sabe, Jesus não estava condenando a riqueza desse jovem. Ele estava mostrando para ele o outro lado que ele não enxergava. Sabe, tem coisa na nossa vida que Deus vai nos mostrar. Sabe para quê? Para nós chegar até o céu. Porque se nós não olhar para esses lados, nós vamos se entristecer e vamos o quê? Desistir. Quantos estão já desistindo aí? Por causa de quê? Teimosia. Mas que se você for teimoso de um lado construtivo da palavra de Deus, você vai vencer. Vamos terminar essa reunião? Vamos orar a Deus e vamos pedir que nos leve em paz, porque daqui a pouco você não consegue chegar em casa não, se demora muito aqui. Levanta aí. Levanta aí, Ela falou, Senão ela não consegue chegar em casa. Eu dormi lá em casa hoje. Eu vou dormir a casa. Eu deito no sofá. Sofá pequenininho, Aí capinão. pronto. Aí se eu puder, eu oferto mão no coração. Eu também. Eu dou. Vamos orar. Eu adoro também. Sabe? Ó, tem uma moça que toda sexta-feira, hoje foi dia. Ela vai lá na minha casa pedir uma comida. Glória a Deus. Aí eu boto lá dentro da minha casa. Do outro não bota não, ela me abraça. Um dia eu com preguiça, escuta essa. Tá deitada, ela Jamali, eu chamo mais 10 vezes. Aí eu com preguiça, menina, ela foi embora. Aí me deu uma sessão de choro. Falei, gente, hoje eu tava com a cabeça com comida lá na minha casa e eu vou lá para tu. Você não vai acreditar. Ela não quer ensopado, ela não quer macarrão, ela não quer carne, ela não quer ovo, não quer linguiça, ela quer arroz e feijão. Meu Deus. Tá vendo aí? E um copo de Coca-Cola. Ai, Deus é tem coca. forte. Tem coca. É mesmo, né? A palavra aí, tá vendo? Bateu certinho aí. Meu Deus. É forte, né? E eu chorei, falei, gente, como é que eu fiz isso? Nunca mais fez isso, né, Maria? Não faço nada, tá doido? Vamos
Vamos orar para ti, Aí eu né? falei assim, ai, Deus vai me deixar com fome agora, eu pensando isso. Deus vai me deixar com fome, deixei a garota Parava arroz certinho no fiquei com aquela prato. preguiça de levantar. Mas agora não vai ter mais preguiça, amém? Eu nada, não faço questão que ela venha. Vamos orar para terminar essa reunião. É. Bendito e eterno Deus, Verdade. obrigado nesta noite pela vida das tuas servas. Amém. Levam em paz, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. Deus, que tu continue sustentando a cada dia as suas filhas. Guarda ela pelas ruas e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Senhor, guarda a irmã Neuzinha, guarda a irmã Marli, guarda todos que não puderam chegar aqui. Guarda, Senhor, ao teu servo e a tua serva também, Pai. Aleluia, que está lá em cima. Deus, repreenda a dor de cabeça, repreenda a febre, repreenda o mal-estar, repreenda tudo e perdoa nossos pecados, nossas falhas. Eu te oro nessa noite, te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu digo amém. Amém. Faz assim com a mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus derramado em todos os corações e todos diz amém. Está encerrada, amém? Glória a Deus. Glória a Deus.